Anunciamos a salvação de Jesus Cristo graças à generosidade de coração de Maria Valda de São Domingos, na Bahia, que também contribui com a Associação do Senhor Jesus. Ela fez uma selfie com a filhona e enviou para o nosso mural. Seja você também um sócio evangelizador. A Associação do Senhor Jesus precisa de você. Maria Valda, muito obrigada a você, de coração, viu? Nós pedimos ao Senhor Jesus que retribua em bênçãos, em graças na sua família, que só Ele mesmo saberá retribuir devidamente a sua fidelidade a esta obra. Muito obrigada, viu? Muito obrigada de coração. Continue nos ajudando, porque você só estará juntando tesouros no céu, porque você tem diante de Deus o mérito de uma evangelizadora. Muito obrigada mesmo. E nós vamos continuando aqui com o nosso programa Brasil Cristão de hoje. Estamos falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nosso convidado de hoje, eu tenho a alegria de receber o Padre Air hoje aqui, o Padre Air José Mendonça, que é tão querido, tão amigo e é do coração de Jesus. Eu não me canso de falar isso, viu, Padre Air? Porque graças a Deus. Se é do coração, eu não me canso de ouvir. Se é do coração de Jesus, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. Tanto quando me convidam aqui para presidir a missa agora, dia 1º, eu vou estar aqui, às 12 horas, é a missa, primeira sexta, né? Eu fico muito feliz, né? A gente reza as orações próprias do coração de Jesus e isso é muito bonito. Está em casa, né, Estou Padre? em casa. Está em casa, coração de Jesus. Aliás, venha, viu? Nós temos 3 missas nesse dia, de manhã, às 7h45, às 12 horas e depois às 19h30. São 3 oportunidades de você fazer a sua primeira sexta-feira, né? A devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Não deixe de fazer essa devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Se você não conhece ainda, procure saber. Jesus fez as 12 promessas aos que comungarem as 9 primeiras sextas-feiras. Então venha, participe. Toda primeira sexta-feira nós temos adoração e as 3 santas missas aqui em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Mas vamos ao nosso assunto, oração do Pai Nosso. E nós temos também aqui essa parte do Pai Nosso que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia, né, Padre Air? Então vamos ver o que o povo fala para a gente continuar conversando sobre essa parte do Pai Nosso. Rezando o Pai Nosso, o que a senhora entende? Eu entendo a capacidade que Jesus nos ensina de perdoar, de aceitar, de ser solidários, sabe? De amar assim incondicionalmente o próximo, viver uma vida de entrega, de amor. E o que ele ensina no Pai Nosso, o que é mais difícil de fazer? O perdão, com certeza. Eu acho. É a oração maior que Jesus Cristo nos deixou, Pai Nosso que estás no céu, perdoar. Esse é muito difícil. A gente diz que perdoa, mas nunca esquece. O que o senhor entende da oração Pai Nosso? Pois essa é uma pergunta interessante, porque o Pai Nosso deve de ser uma oração que todos no momento que fazer ela, ia lembrar, Pai é nosso, então o Pai Nosso é de nós todos. Venha a nós todos, né? O vosso reino é de todo e não de alguns. Mais difícil, eu acho que é a questão aí que é o venha a nós, né? Porque quando a gente fala o venha a nós, na oração lá do Pai Nosso, a gente está entendendo que vem a todos nós. E hoje, dentro da sociedade que nós vivemos, está cada um para si. Então é muito difícil na hora que a gente faça essa oração e fazer com que todos entendam que todos têm os mesmos direitos, né? A saúde, a educação, e daí por diante. Sempre perdoar o seu semelhante e sempre ter amor ao próximo. Muitas vezes é perdoar.
mas isso é um exercício que nós temos que fazer diariamente, sempre pensando em Deus, como Ele se portou, temos que que Ele sirva sempre de modelo para a nossa vida. Quando a senhora reza o Pai Nosso, o que a senhora aprende? O que ele está pedindo. O que ele pede? Perdão. Perdoar. E o que é mais difícil de fazer dentro da oração do Pai Nosso? O perdão. Rezando o Pai Nosso, o que a senhora aprende? Tudo aquilo que minha mãe me orientou quando eu era jovem, né? Me orientou que o Pai Nosso é uma oração que, acima de tudo, ela cobre todos os nossos desejos. Na hora que a senhora lê o Pai Nosso, na hora que a senhora reza, o que é mais difícil de fazer assim no dia a dia? Eu acho diferente. Eu acho que a gente fica com mais facilidade, mais equilibrada. A gente fica até mais com adrenalina diferente do que a gente estava. Eu acho que é assim um conforto para a gente. Graças a Deus que rezamos, né? É um conforto para o coração da gente rezar a cada dia a oração do Pai Nosso. Interessantes as respostas, não é, Padre? Todas muito interessantes, né? Essa usou até uma palavra adrenalina, né? Que eu não tinha ouvido ainda para a oração do Pai Nosso. Mas todas as orações, todas as respostas foram muito bem acertadas. Olha, eu estou até assim, nem sei quanto. Tem tanta gente aqui, hein? Tem tanta participação aqui, Padre. Até, Nossa Senhora, tem muita gente aqui dizendo que o programa está maravilhoso, de Gaspar, no Santa Catarina, Marlene dizendo que o programa está maravilhoso, Marlene Maria Schmidt, muito obrigada, vai participar do sorteio. E, Padre, Jesus nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, não é? Você sabe que eu acho que essa frase, eu digo frase no contexto, né? Eu acho que uma das mais revolucionárias, viu? Quando eu digo revolucionárias, eu me refiro assim, a capacidade de Jesus naquele momento, ao ensinar o Pai Nosso, de perceber a necessidade das pessoas em todos os sentidos, principalmente a necessidade do pão, né? E quando você diz assim, dai-nos o pão nosso, você não está pedindo para você, você está pedindo para todo mundo. E quando você pede para todo mundo, você se também responsabiliza por aquele que não tem o pão. E assim, o que é que você anda fazendo para que o outro tenha o pão de cada dia? Né? Rezar ajuda, ótimo, rezar é aquilo que nos abastece, nos fortalece. Mas, além disso, qual é o compromisso que essa palavra, por exemplo, te gera? Dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai o meu pão, mas não só o meu. É a mesma coisa do pão, do Pai, né? Pai nosso, né? Não é só o Pai nosso, é o Pai de todos nós. A oração do Pai Nosso é uma oração no plural, né, Padre? É sempre para o outro também, né? A gente nunca pode pensar na gente, né, em nós, melhor dizendo, quando você reza o Pai Nosso. Não somente, né, em nós, mas pensar nas outras pessoas também. Por isso que ela é uma oração muito bonita quando você recita o terço, quando você entra na questão do Pai Nosso, ou quando você reza isso separadamente. Mas quando você reza na Assembleia, durante a Eucaristia, a Santa Missa, por exemplo, é muito bonito você ver a igreja, né, rezar a oração do Pai Nosso, ou cantar em alguns lugares, e você vê assim, é importante que as pessoas percebam que aquele momento ela está em comunhão com a igreja do mundo inteiro, né, principalmente em relação ao Brasil, às 19 horas, que normalmente tem missa esse horário, pedindo que as outras pessoas tenham a sua fome saciada, que todos sejam perdoados e se perdoem, né, que todos procurem fazer a vontade de Deus e não a deles. É por aí. É uma oração do plural mesmo, do maravilhoso. Do plural. E eu também quero anunciar aqui com muita alegria essas duas pessoas que estão pensando nos outros também, porque acabaram de se tornar sócios, estão preocupados com a evangelização das outras pessoas, não só das famílias deles. É o Sebastião Demerval da Rocha, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e o Carlúcio da Conceição Pereira de Castro, de Unai, Minas Gerais. Muito obrigada a vocês, viu? E o Sebastião diz o seguinte, venha a nós o vosso reino, é a parte mais difícil. Venha a nós o vosso reino.
Eu não sei por que ele considerou. É aquela questão, cada um pela sua experiência, Pela né? sua Que bom, experiência. boa participação. E venha a nós o vosso reino, de fato, pode ser para a sua compreensão um momento difícil da oração do Pai Nosso. Porque eu acho que quando você fala de reino, você quer a alegria e você quer a felicidade para todas as pessoas, né? E só que ele não depende só de uma pessoa, depende de outros a buscarem esse reino de Deus, ou fazer esse reino de Deus acontecer. Então, se eu penso assim, olha, o reino de Deus, ele é misericórdia, ele é amor, ele é compaixão. Ora, para que isso aconteça, eu tenho que vivenciar isso, o outro tem que vivenciar isso. Por isso que eu acho que ele deve achar difícil, né? Agora chegou a parte, padre, que tem mais participação. Todas essas participações falam do mesmo trecho do Pai Nosso, que é o perdão. Então, eu vou ler algumas aqui. A Benedita Aparecida Teixeira, de Campinas, ela quer entender essa parte: perdoai-nos as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação. A parte mais difícil é assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós nos tem ofendido. Então, Caçador, Santa Catarina, Miriam também está falando que é a parte mais difícil para ela. Birigui, a Lúcia Santa Novellini também está falando que é a parte mais difícil. De Xanxerê, Santa Catarina, Jurema Davi também está dizendo que é a parte mais difícil. De Guará, Distrito Federal, perdoai-nos as nossas ofensas, é a parte mais difícil. A Luzia Helena de Freitas. Também a Dinorá Dutra de Oliveira, de Além Paraíba, Minas Gerais. Olha, padre, todas essas daqui estão dizendo... Tudo sobre perdoar. Isso, tem mais ainda, viu? Tem mais. vamos com essas pessoas aqui. Sabe o que eu acho interessante? Assim, eu acho que há uma diferença entre perdoar e esquecer, não é? E é por isso que às vezes as pessoas dizem assim, se eu não me esqueci, eu não perdoei. Não é bem assim que funciona a história, não é? Então vamos lá. Porque esquecer é uma questão de memória. Eu posso viver ter 500 anos de idade e não me esquecer alguma coisa que aconteceu quando eu tinha 5. Uma questão é a sua memória, outra coisa é um ato de perdão. O que as pessoas têm que entender, e para mim isso é muito importante, é assim, vamos supor que eu te fiz alguma coisa e te deixou magoada, né, em relação àquilo. Ou então você me fez, para facilitar o exemplo. Eu não vou me esquecer daquilo que você me fez, mas eu posso aprender a conviver com isso de tal modo que isso não me atrapalhe na minha vida, não me atrapalhe na vida pessoal e nem me atrapalhe no relacionamento de novo com você. Talvez a maneira de te ver, talvez a maneira de confiar seja outra. Mas o que as pessoas têm que entender é que o perdão é assim. A partir do momento, isso segundo a nossa teologia, a partir do momento que eu tenho a vontade de perdoar uma pessoa, o perdão já começa a acontecer. Então, eu posso não, vamos supor, nessa escalinha de 0 a 100, né? Eu posso não chegar ao 100 até o dia da minha morte, mas o perdão aconteceu. Porque o processo do perdão, ele não é estanque. Hoje eu vou tirar esta quarta-feira para perdoar a Maria do Rosário aquilo que ela me fez. Não existe isto. Há pessoas que conseguem ter uma facilidade de perdoar o outro, não guardar mágoa, perdoa o outro com facilidade, outras não. Então, assim, é melhor as pessoas entenderem assim, olha, a parte mais difícil do Pai Nosso eu não estou dizendo que não seja uma parte difícil, né? Não sei se é a mais difícil, perdão, não sei se é a mais difícil, mas é uma das partes difíceis por causa disso, por essa compreensão. É importante a gente saber que o perdão, ele é um processo que vai acontecendo na minha vida. E eu posso muito bem conviver com aquela pessoa que me magoou de alguma maneira muito forte, por alguma circunstância, e aquele perdão vai acontecendo. Eu tive vontade de perdoar, o germe do perdão, a semente do perdão já nasceu ali. Agora, quando eu digo assim, eu não quero perdoar nunca essa pessoa, eu nunca vou perdoar, então não adianta. Então aí, toda vez que você rezar o Pai Nosso, vai ser sempre um peso para você essa parte. Agora, quando você diz assim, eu quero perdoar a pessoa, mesmo que você não consiga na totalidade, o perdão já vai acontecendo. E por isso que a oração... E aí eu acho que é legal assim, a pessoa não desistir de rezar a oração do Pai Nosso. E quando chegar nessa parte que ela tenha mais dificuldade, que ela insista nisso. Então, perdoar...
que perdoa as minhas faltas assim como nós perdoamos, assim como eu tento perdoar aquela pessoa. Então, é uma condição que Jesus nos ensina ali, né? Uhum. Eu perdoo assim, eu Sim. sou perdoado assim como eu perdoo. A compaixão de Deus, ela funciona assim na nossa vida. Porque, olha só, quando as pessoas vão se confessar, por exemplo, elas têm justamente esse raciocínio. Então, quer dizer que se eu não perdoar, não vou ser perdoado por Deus? Não, não é bem assim que funciona. Deus vai me mostrando como eu posso perdoar uma pessoa. Então, olha, assim como eu perdoo, como Deus me perdoa, eu vou te perdoar. Então, assim, Deus esquece amanhã se eu peço perdão para Ele. Né? Então, se eu me coloco diante da pessoa, olha, eu preciso do seu perdão, eu quero o seu perdão, não é? Ou eu te perdoo, eu estou vivendo esse processo de Deus na minha vida. Eu estou fazendo com que o outro, por mim, conheça a graça de Deus para esse perdão que eu estou dando ou estou tentando dar, da mesma maneira eu experimente essa graça de Deus ao ser perdoado por aquela pessoa. E a mágoa, padre? Quando eu tenho a mágoa... A mágoa é falta de perdão. Desculpa, termina a pergunta. Então, quando eu ainda tenho a mágoa é porque eu não consegui perdoar? Não, eu estou em processo de perdão, em processo de perdoar aquela pessoa. É aquilo que eu te disse, você me causou uma mágoa muito grande, e está difícil te perdoar por causa da mágoa, por aquilo que você fez por mim, que foi uma coisa muito grave para mim. Então, assim, é difícil eu me esquecer disto, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. Porém, o perdão ele pode acontecer independente de eu me lembrar sempre daquilo. Pode acontecer. Gradativamente. Gradativamente, por quê? É a misericórdia de Deus que vai acontecendo aqui. Eu não posso me sentir onipotente ou aquela pessoa autossuficiente para poder perdoar. Eu não consigo perdoar você, eu não consigo. Quem me faz te perdoar é a graça e a misericórdia de Deus que eu recebo, que vai atuando no meu coração para que eu vá te perdoando, como você disse, gradativamente. Mas a partir de um passo meu. Né? A partir de um passo. Eu preciso dar o passo. Como é que eu vou conhecer a graça de Deus se eu não vou até Deus para dizer para Ele, eu quero conhecer a sua graça? Eu não entendo como que eu vou conseguir isso, mas eu quero conseguir. Então, assim, se eu não dou esse primeiro passo, eu não vou saber. Não vou conhecer nunca. É aquela questão, às vezes as pessoas esperam coisas grandiosas de Deus e se esquecem de que Deus vai agindo em coisas bem na periferia na vida dela, né? Tem pessoas que às vezes pedem, Deus, olha, eu quero perdoar aquela pessoa de tal maneira porque eu preciso perdoar. A graça vai acontecendo sem sombra de dúvida, mas ela tem que ir percebendo esse perdão nas coisas que vão acontecendo. Olha, hoje, por exemplo, quando você pensou nessa pessoa, pelo menos durante meia hora você não pensou com raiva. Você pensou assim, aquela pessoa tem a limitação dela, tem um motivo dela, mas ela não poderia ter feito aquilo. Você entende? Não poderia. Mas ao mesmo tempo você vai... Chega um momento em que você consegue conviver com a pessoa sabendo que ela te magoou, né? E aí a graça de Deus, a compaixão de Deus. Veja bem, você já imaginou se Deus dissesse assim, Dona Maria do Rosário, eu não vou te perdoar porque você vai fazer de novo amanhã. E aí? Você entende? Então, assim, eu entendo quando você diz que é a condição, e a gente até concorda com isso por facilitar, mas Deus, Ele é misericordioso sempre. E a isso nós somos chamados, a ser misericordiosos sempre. Mas humanamente é difícil. Só com a graça. Só com a graça dele. Amém, Padre. Difícil. Amém. E não é só para você e nem para eles, esses tantos aí que escreveram não para a gente, também para mim também é difícil. Olha, são algumas outras pessoas também que estão incluídas nessa resposta que o Padre Aíra acabou de dar. De Sumaré, a Maria Helena Alves de Brito. De Juiz de Fora, Elizabeth de Rezende Teixeira. De Campinas, a Santira Montanhês da Silva. De Campinas, Marlene Silva Santos. De Américo Brasiliense, São Paulo, Maria Carvalho Souza. De Paulo Afonso, na Bahia, Tereza Ferreira Antunes. Governador Valadares, Minas Gerais, a Regina Rocha Pinto Bregues. E de Muniz Freire, Espírito Santo, Maria Prado Rodrigues Castro. Vocês que também disseram que a parte mais difícil para vocês era dessa de perdoar, então já estão incluídas aí nessa resposta que o Padre Aíra acabou de dar. Vocês também vão concorrer ao final do programa
a esses dois presentes que nós estamos mostrando aí, o DVD do Padre Reginaldo Manzotti sobre o Pai Nosso e esse livro aí do Repórter NT, cuja página nós estamos comentando hoje. Página do Repórter NT é uma das mais lidas da revista Brasil Cristão desde o início da nossa revista. Então, vamos para um pequeno intervalo, é hora de mandar a sua participação, ainda dá tempo, por e-mail, por telefone. Você que deseja se tornar um sócio ou uma sócia, também pode fazer isso agora. Estamos ao vivo, o programa Brasil Cristão, até já. Combater a dengue é um dever de todos. Na revista Brasil Cristão deste mês, Frei Rinaldo Stecanella nos alerta sobre os cuidados para evitar a reprodução do mosquito transmissor. Confira!